Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo estamos iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver o que o Samir Carvalho trouxe aí nesse blend de informações, beleza? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar e vamos para a notícia, beleza? Eu quero começar falando de Pogba, até em respeito a você, torcedor corintiano, porque de repente se falava de Pogba todos os dias, todo mundo, na imprensa, influenciadores, todo mundo tinha uma notícia, e agora ninguém tem mais a notícia. É muito estranho, não é? Enfim, eu vou falar o que está acontecendo, né? Porque muita gente fala, tem negociação avançada com o Pogba e fechou. Tem gente falando que nunca teve nada. Enfim, aqueles extremos que a gente acaba não confiando em nenhum, né? No equilíbrio e na temperatura certa, como eu sempre falo para vocês, o Corinthians segue, tá? Segue em busca de um patrocinador para bancar o salário do jogador francês. O interesse ainda existe, o interesse hoje ele é maior da parte do presidente Augusto Melo e também da patrocinadora master do Corinthians. O problema é que o Pogba pediu pouco mais de 4 milhões de reais por mês de salário, enquanto a patrocinadora master do Corinthians está disposta a ajudar com 2 milhões de reais. Sendo assim, o Corinthians está em busca de um patrocinador que não pode ser, né, enfim, do mesmo segmento da sua patrocinadora master, é claro, né, até para não ter aquele conflito de interesses, enfim, não tem como, né, ia concorrer com o próprio patrocinador do Corinthians. Então a dificuldade maior é essa, por quê? Por causa do valor e que não pode ser bet, essa é a verdade. O Corinthians tem que arrumar alguém que tenha mais de 2 milhões, que esteja disposto a investir mais de 2 milhões por mês e que não seja as famosas aí que derramam dinheiro. Então, hoje, o que está pegando é isso. O interesse do Corinthians existe, o Pogba não baixa preço, não adianta que ele não vai fechar com o Corinthians por menos de 4 milhões por mês, até porque ele sabe que o Memphis ganha mais ou menos isso. Ele, né, deve se considerar aí uma opinião, uma leve opinião aqui num blend de informações, ele deve se considerar um jogador mais, sei lá, importante, com mais história no futebol europeu do que o Memphis, já ganhou a Copa do Mundo, aquela coisa toda, já, né, jogou final de Champions, jogou na Juventus, enfim, essa é a questão hoje, né? Apesar que o Memphis jogou no Barcelona, jogou no Manchester, inclusive junto com o Pogba, mas digo mais em questão de títulos, né? Enfim, eu sei lá o que passa na cabeça dele, eu só sei que ele pediu 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, e o Corinthians não tem. É por isso que o negócio hoje não dá para dizer que está encerrado, entendeu? Porque o Corinthians pode arrumar um patrocinador, mas se não arrumar, vai ficar nessas, ninguém não vai ouvir mais falar de Pogba no Corinthians. Então, deixa o like e torce aí, corintiano, você que quer o Pogba, para que apareça essa empresa. Deixa o like e comente aqui embaixo. Lembrando que do Pogba eu avisei vocês que o Corinthians tinha feito uma proposta sem fechar ainda com o segundo patrocinador, enquanto tem gente aí que deu a informação, né? Sim, cada um que deu a informação que havia fechado com o segundo patrocínio, e agora? E o que pega então? Já que você deu que fechou com o segundo patrocínio, por que o jogador não foi anunciado? Então aqui a informação é na temperatura certa para você. E falando em temperatura certa, eu quero, né, fazer questão de colocar aqui as porcentagens das negociações de Fagner e Pedro Henrique. Na sexta-feira, as coisas aconteceram muito rápidas, né? E eu estava ao vivo, e aí vocês foram me informando que o que estava acontecendo em relação até o Pedro Henrique. E a gente, né, abriu uma matéria do GE, que vocês, né, me sugeriram, e vocês me falaram que o GE havia, né, informado que o Corinthians pagaria 100% do salário do Pedro Henrique, e a gente ficou numa revolta só. O texto está lá, foi escrito realmente, e eu acho que o GE, né, acabou dando aí uma barrigada, né? O Pedro Henrique, na verdade, eu não consegui confirmar, eu vou ter acesso a esses contratos, você pode ter certeza, mas eu estou indo agora pela atualização de todos, né? Vi inclusive na Itatiaia, vi em vários lugares aí que o Ceará vai pagar 80% do salário e o Corinthians vai pagar 20%. Eu tô falando que eu vou apurar, porque eu lembro que eu naveguei sozinho, na contramão, que o Corinthians ia comprar 60% do Hugo, né, e não 50%, e fiquei sozinho, muita gente me criticando, no final vocês viram, então eu gosto de ter a minha informação, mas enquanto não tem, eu vou na mais coerente, que é essa aí, de 80 por 20, tá? Em relação ao Fagner, meio a meio, o Corinthians vai pagar 50%, o Cruzeiro vai pagar 50%, uma vergonha, na verdade, né, já que o Corinthians, né, renovou com o Fagner esse ano por 2 anos até o final de 2026. Essa é a maior vergonha.
foi renovar com o jogador de forma antecipada, ninguém sabe por quê. Não tem nada de questão de dívida, por isso que renovou, porque não faz sentido ser dívida. Vamos supor, o Fagner renovou para que o Corinthians pagasse a dívida, então ele jogaria de graça, ele jogaria mais 2 anos só para receber o que ele já tinha de direito. Isso não faz sentido nenhum você acreditar nessas histórias. Foi um pedaço da dívida e mais um salário. Então o Corinthians estaria pagando, né, além da dívida, mais um salário para o jogador atuar e o Corinthians insatisfeito. Também não faz sentido nenhum. Então, o que tem, na verdade, é um salário que foi dado pronto e uma negociação feita de forma equivocada, uma renovação bem equivocada, e agora empresta o jogador para pagar metade do salário e o Cruzeiro tem grana, hein? O Corinthians conseguiria, eu acho que no futebol brasileiro, um clube que arcasse 100% com o salário do Fagner, tá? Que não chega a 1 milhão, não é um dos maiores salários do elenco. Então, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo em relação a Fagner também, porcentagem, Pedro Henrique. Aliás, vou falar o substituto do Fagner agora. O Corinthians vai priorizar primeiro testar o Léo Maná como reserva imediato do Mateuzinho na temporada 2025. O Corinthians vai usar o Campeonato Paulista para, antes, né, dar um passo no mercado em busca de um lateral direito. Então, quem acha que o Corinthians vai contratar Martineira, aquela coisa toda, não existe hoje uma negociação com o lateral direito. O que existe hoje é o Corinthians, né, emprestando o Fagner e vai testar o Léo Maná. As atuações do Léo Maná no Campeonato Paulista vão dizer se o Corinthians vai precisar ir no mercado da bola, buscar um lateral, né, para concorrer com o Mateuzinho ali, ou para ser reserva imediata do Mateuzinho, ou não. Por enquanto, o Corinthians não vai se mexer em relação à lateral e pretende testar o Léo Maná durante o Campeonato Paulista. Isso é um foco, né, do Fabinho Soldado e companhia lá no CT. A gente tem até medo, às vezes, de dar uma informação dessa, porque depois as pessoas vão falar que a gente errou, porque no Corinthians tudo é louco, né? Amanhã alguém oferece o Danilo, por exemplo, vai ficar livre no mercado, lateral direito da seleção brasileira, e aí o Augusto, gosta dessas coisas de midiático, gente famosa, acaba abrindo negociação. Mas hoje eu posso te garantir que a ideia do Fabinho e companhia lá no CT Joaquim Grave, comissão técnica, é testar o Léo Maná, e se ele bem, o Corinthians não vai nem atrás de um substituto para o Mateuzinho. Se ele mal, o Corinthians vai em busca de um lateral direito. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Davi Luiz, vamos lá. Corinthians conversa com o jogador. O atleta deu um descontão para o Corinthians, tá? Eu fui buscar uma informação, né, com a minha querida Luísa Sá, que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro, para saber mais ou menos quanto seria esse desconto, e as coisas bateram. Ela me disse, né, dando crédito para ela aqui, que para renovar com o Flamengo, o Felipe Luiz ganhava 1 milhão, tá? E queria dar um descontão aí, né, chegando aí, quem sabe, a 1 milhão. Então eu acredito, tá? Eu acredito. Aliás, ela me falou, deixa eu até, né, ler aqui. Ela me falou que era na casa de 1 milhão, 1,5 milhão. Ele ia reduzir para renovar, pelo que eu vi, era reduzir de forma considerável, né? É um pouco semelhante com o que eu apurei. O que eu apurei é que o salário dele está chegando a 1 milhão. Então, como ela disse ali, 1 milhão e 1,5 milhão, ele ganhava 1,5 milhão no Flamengo, e queria reduzir, eu, né, juntando os pontos, já que me falaram que ele deu me falaram o seguinte, ele deu um desconto, mas mesmo assim o valor está alto e nós estamos lutando para reduzir esse valor. Então, essa é a informação do Corinthians. Até para não confundir um pouco, essa é a informação do Corinthians, tá? Juntando com essa informação do Flamengo, né, a gente pode encaixar os pontos e analisar da seguinte forma, tá? Eu não tenho exatamente os valores, tá, gente? Eu tenho que ele deu um desconto, mas mesmo assim o valor está alto. E por isso que não fechou com o Fortaleza ainda, porque se está alto para o Corinthians, deve estar alto para o Fortaleza. Ele tem chance, inclusive, de jogar no Fortaleza. Então, assim, essa é a informação que eu tenho do Corinthians. Agora, do Flamengo, com esses valores, eu chego a acreditar que é o seguinte: ele ganhava 1,5 milhão no Flamengo, chegou no Corinthians e falou: para vocês, 1 milhão eu fecho. Só que, né, é muito. 37 anos Davi Luiz por 1 milhão não faz sentido, tá? Então, estou sendo bem honesto com vocês, eu não vou chutar, não vou pegar esses valores aqui e transformar nos valores que eu apurei dentro do Corinthians, não. Eu sempre sou honesto e quero dar informação para você da maneira que eu recebi e da maneira verdadeira. Repito, no Corinthians, né, me passaram que o Davi Luiz fez um belo de um desconto, mas mesmo assim o salário está alto na avaliação
da cúpula corintiana. E no Flamengo eu apurei que ele ganhava, por exemplo, entre 1 milhão e 1 milhão e meio. Então, se ele ganhar, vamos supor que ele ganhava 1 milhão e meio no Flamengo, com um belo de um desconto, 1 milhão, enfim, né? Porque o Corinthians está dizendo que ainda está caro com desconto. Então não vale. Aliás, eu quero a sua opinião aqui embaixo. Eu sei que muita gente não quer o Davi Luiz, mas vamos supor que ele deu um belo de um descontão. Você pagaria até quanto pelo Davi Luiz? Eu não quero o Davi Luiz, acho que o Corinthians não precisa do Davi Luiz, mas teria que ser um fixo com um contrato de produtividade bem menor, acho que vamos passar nos 500 mil. Quer dizer, está um pouco distante ainda, então tomara que não feche. Não era para dar opinião aqui é o blend de informações. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Vamos continuar. Rapaziada, o negócio aí no mercado da bola pro Corinthians não está fácil. O Corinthians vem enfrentando dificuldades aí para contratar. Agora essa questão aí do Pogba, o Corinthians tem que desencanar desse cara, porque se o cara fez um hype louco lá no Danilo Gentili, falando que no Corinthians jogava de graça. O Corinthians ofereceu 3 milhões e meio de salário. Ele agora quer 4 milhões, por menos de 4 milhões ele não conversa. Então, esse cara lá quer jogar no Brasil, ele não quer jogar, ele quer fazer leilão. Entendeu? Aí desse jeito não dá. Se fosse o Corinthians, eu buscava outro jogador e desistia dele, porque como ele já provou também na carreira dele, é um jogador que não é comprometido. E é isso, galera. Comentem o que vocês acham dessa contratação. Se vale a pena pagar 4 milhões de reais por mês para Pogba. Comenta aí, beleza? Agora a respeito aí do Fagner, o Corinthians pagando 50%. O Corinthians não era para ter nem renovado com o Fagner. Não entendo esse planejamento desses caras, não. Renova com o cara 2 anos dá 2 anos de contrato pro cara, pra não ter nem um ano que renovou, já empresta o cara para pagar metade do salário. Que planejamento financeiro é esse? Comentei o que vocês acham, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, valeu!